Bom, vamos começar então? Então eu quero contar algumas partes. Eu não, como eu disse para você, eu não fiz nenhuma, nenhuma estratégia, nenhum script. A única coisa que eu fiz foi orar e entregar nas mãos daquele que sabe todas as coisas. E eu sei que é Ele que vai estar conduzindo todo esse momento. Então eu quero orar novamente junto com você. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer por ter colocado em mim um espírito de ousadia e ter lançado fora todo o medo. Porque a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo, e eu sei que o teu amor que habita em mim, ele lançou fora todo medo. Medo da crítica, medo de não ser aceita, medo do que pode vir. Mas eu não me importo mais, Pai. Eu estou vindo com medo mesmo, porque o medo ele não tem mais o poder de me paralisar. Então, Pai, eu declaro que cada mulher, onde quer que ela esteja, Senhor, esse vídeo chegar, que ela seja tocada, que ela seja, Pai, tocada e transformada, que ela seja renovada, que ela seja encorajada para que ela possa viver tudo aquilo que o Senhor tem. Que sonhos saiam das gavetas, Pai. Que essas mulheres possam voltar a sonhar. É isso que eu declaro sobre a vida de cada uma, cada mulher, cada adolescente. Pai, que o Senhor faça. A tua palavra diz que ela nunca volta vazia. A tua palavra ela nunca volta vazia. Ela sempre vai cumprir aquilo pela qual ela foi liberada. Então eu declaro isso sobre cada mulher. E lá em Apocalipse 19, depois eu confirmo qual é o capítulo e versículo, mas diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, toda vez que eu testemunho aquilo que Jesus fez na minha vida, eu estou declarando, eu estou falando, faz na vida dela também. Faz na vida dela também, Jesus. Então, eu declaro que será isso que vai acontecer. Você vai começar como quem não queria nada assistir esses vídeos, e eu sei que você vai ser tocada, impactada e que o Senhor transforme a tua vida em nome de Jesus. Em 2010, eu já fazia 2 anos que eu estava casada e a gente começou a passar uma situação complicada no casamento, estavam começando as brigas, até então a gente se dava muito bem, ali começaram as brigas. E a minha sogra, que já era cristã, ela disse: Nara, por que tu não vai? Naquela época não era, não conhecia Jesus. Ela falou: por que tu não vai na igreja lá comigo? E ela é da Assembleia de Deus. E na época eu tinha um preconceito total, né? Eu falei: não, capaz na tua igreja que só usa saia, não pode raspar o sovaco. Eu usei essas palavras. Aí ela falou: não, Nara, mas tu não é mais assim, não tem nada a ver. Por que que tu não vai lá? Porque eu estava achando que realmente o meu casamento ia encaminhar para um divórcio. E aí eu falei, não quero, não quero ir. Ela falou, vamos num dia de semana, num culto da Vitória, numa quinta-feira. E eu falei assim, tá bom, eu vou. E aí naquela época foi o meu esposo, o meu filho, porque eu tinha um filho de 1 ano, e a minha sogra. Quando eu cheguei na porta, estava tendo um congresso, eu nem sabia, né? E a gente chegou para ir no culto, estava acontecendo um congresso naquela sede, na sede, e eu cheguei lá e quando eu pisei na porta, que tinham as obreiras cumprimentando, gente, eu não sei te explicar o que eu senti, mas era como se um choro trancado há muitos anos dentro de mim tivesse vindo até aqui a minha garganta. E a minha vontade era de me jogar no chão e começar a chorar, e eu não sabia explicar o que era aquilo. É assim, ó, eu tive que botar a mão no meu nariz, para sabe quando você quer segurar o choro assim? Porque a minha vontade era de chorar assim, ó, sabe aquele choro mesmo.
e tava, eu não esqueço, é como se fosse hoje para mim. Tava o grupo de louvor, tava tocando um louvor que fala, né? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. E, e eu chorava muito com aquele louvor. Eu não sei o que estava acontecendo. Só que aquele dia eu experimentei de algo que eu não sabia explicar. Hoje eu sei que era a presença do Espírito Santo. E daquele dia em diante, eu nunca mais saí dos caminhos do Senhor. Eu tive um encontro com Jesus ali. Eu achei que seria um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, e que talvez eu não teria algo maior do que isso. Isso em 2010. E dali em diante, eu entrei aquele sentimento do primeiro amor, e eu fiquei completamente apaixonada por Jesus. Aquilo que eu experimentei foi totalmente diferente de tudo que eu já tive conhecimento em toda a minha vida. Naquela época eu tinha 29 anos. E foi sensacional. E no outro dia eu queria falar de Jesus, eu queria esse Jesus, eu queria tudo que era dele. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa de cobrança, eu queria levar todas as minhas amigas para esse lugar, para a igreja, né? E aí eu comecei a frequentar. E, gente, a minha sogra, foi o único dia que ela foi comigo. Ela não era assídua do culto da Vitória de Quinta. Ela gostava de ir nos cultos de domingo, que era o ensino da palavra, enfim. E ela não foi mais comigo. E o meu marido também não. Eu, e eu não estava nem aí. Eu queria aquilo. Eu queria sentir aquilo de novo, queria experimentar aquilo de novo. E aí eu continuei indo e levando as amigas do trabalho. Até hoje, tenho muitas amigas que falam assim: Nara, você ganhou, me ganhou para Jesus naquela época. Eu não entendia nem o que eu estava fazendo, eu só queria fazer o nome dele ser conhecido. E assim como a mulher samaritana, né? Quando ela teve encontro com ele, ela saiu correndo, né? Voltou para Samaria dizendo: Ei, vem, eu conheci o profeta, ele é um profeta, ele falou da minha vida sem me conhecer. E ela trouxe, né? Muitos para Jesus, através do testemunho dela. E era isso que estava acontecendo comigo. E assim foi. Só que eu não sabia, mas muitas coisas iriam acontecer na caminhada ainda, né? Mesmo servindo a Jesus. Então, eu já tinha tido uma experiência numa outra igreja, né? Eu falei que eu nessa época eu não conhecia Jesus, mas é que, na verdade, eu não lembro que ano que foi, acho que foi em 99. Eu tive um contato com a igreja adventista e me batizei lá. Só que, gente, foi totalmente sem entendimento, porque eu ia para os cultos, eu dormia, eu não entendia nada das coisas, não era diferente, eu não tive esse contato com o primeiro amor como eu tive ali. Lá eu ia para acompanhar as pessoas que estavam lá e quem era da minha família na época, enfim. Então eu não me batizei de novo naquele momento ali, né? Eu só comecei a frequentar a igreja e dizimar, eu queria fazer tudo certinho, eu queria ser, né, fazer tudo para estar com o Senhor. E ali naquela igreja eu fiquei durante 2 anos, e aí eu troquei de trabalho, e lá eu conheci uma amiga, e essa amiga me apresentou uma outra igreja, um outro pastor, e eu gostei muito daquela igreja, convidei meu marido para ir, meu marido gostou, e eu falei, então é para lá que a gente vai, né? Porque eu quero estar numa igreja onde meu marido também vá, né? E a gente começou a frequentar lá. E dentro dessa igreja nós ficamos durante 7 anos. Nós ficamos, né? Tínhamos uma vida bem, como que eu posso dizer, bem assídua com a igreja, né? Bem comprometida. Nós tínhamos
íamos em todos os cultos, depois eu me tornei obreira, então eu, né, meu marido não, mas eu sim, comecei a ficar muito mais envolvida com a obra. E, ok, era uma igreja que tinha um pastor que era um profeta, então tinha muitas revelações, tinha muita palavra de conhecimento lá, e aquilo eu gostava dessa do profético. Então aquilo me chamava muita atenção, eu gostava muito. E ali foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falar nitidamente comigo. E ali eu comecei a ter algumas experiências com Deus. Era uma igreja que trabalhava muito a cura e a libertação, né? Do expulsar demônios, enfim, né? De ter uma sexta-feira só para isso mesmo, de libertação. Então existia muita manifestação. E até aí tudo bem. E aí era uma igreja que tinha muitas campanhas. Eu era uma mulher que fazia muitas campanhas. E aí a gente fazia campanhas, né, de 7 quinta-feiras, 7 domingo, sempre fazendo por uma causa. Só que começaram a ter muito mais campanhas e eu vi que eu comecei a ficar. Eu não tinha um entendimento na época, mas eu comecei a ficar muito dependente de campanhas. E sem ter nenhuma clareza daquilo, e eu fui vivendo, e aí como obreira mais ainda, né, a gente tinha que se consagrar muito, subir muito monte. E até aí eu estava amando. Só que sem perceber, eu comecei a deixar a minha casa de lado, né? Eu não tinha o discernimento suficiente e era aquilo que eu aprendi, era aquilo que eu acreditava. De ter momentos em que meu marido dizia, amor, fica em casa hoje. Não, eu não posso, na escala eu tenho que trabalhar. Então eu comecei a deixar a minha casa de lado, sem perceber. Então eu trabalhava e quando não estava trabalhando, teve um tempo que eu fiz faculdade, então eu trabalhava e fazia faculdade. Depois que eu terminei a faculdade, eu me tornei obreira, porque aí eu tinha mais tempo, e aí trabalhava e me dedicava à igreja e a minha família sempre em terceiro lugar. Porque eu botei a igreja como primeiro lugar, porque eu achava que eu estava colocando Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar estava o meu trabalho, em terceiro a minha família. Então, aí já começou, né, o desequilíbrio e que eu não tinha entendimento disso. E aí eu lembro que a gente, algumas coisas começaram a me incomodar, né? Porque a partir do momento que eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu comecei a ter um pouquinho mais de intimidade com Deus, algumas coisas não faziam mais sentido para mim. E aí a gente começou a fazer muitas campanhas envolvendo dinheiro. Então faz um voto para isso, faz um voto para aquilo, e a gente começou, né? Ah, você dizimar é obrigação, é mandamento, ofertar, mas se você quer um plus de Deus, se você quer viver algo diferente na tua vida financeira, faça voto, voto de 1000, voto disso, voto daquilo, e nós começamos a fazer, né? Porque a gente realmente queria viver o mais de Deus. Só que esse mais de Deus nunca chegou. Olha que engraçado, né? Nunca chegou e a gente nem percebia isso. A gente achava, não, continua fazendo. E a gente, como vinha de uma raiz de rejeição, a gente tinha uma ferida de rejeição que a gente não sabia, então a gente fazia tudo para ser aceito. E sem entender, nós estávamos fazendo isso com Deus, barganhando com Ele. E é claro que Ele não ia, né, nos abençoar dessa forma, porque senão Ele estaria nos ensinando da forma errada. E ok. E ali a gente aprendeu totalmente ao contrário do que a palavra dizia. Só que eu, a Sinara, eu tinha várias Bíblias, versões de Bíblias em casa, mas eu nunca fui lá para buscar o que verdadeiramente era verdade. Eu aceitava, eu comia aquilo que era liberado para gente, comia a comidinha pronta e tá tudo certo. Aí vinha uma profecia no meio, pronto, já alegrava, já motivava e a vida seguia. Até que dentro dessa igreja, os pastores pediram para que a gente fosse para fazer o curso Mulher Única. Só que eles não queriam que a gente fosse em uma igreja fazer para que a gente não tivesse contato, porque uma das regras para os obreiros, principalmente, era não visitar. Nós éramos proibidos expressamente de visitar outros ministérios. E o pastor, na época, alegava que era um cuidado que ele tinha de pai com a gente, de que ele tinha um cuidado
de quem pudesse orar por nós, tocar na nossa cabeça. Então, imagina, para alguém que tem uma ferida de rejeição, ouvir que aquela pessoa está fazendo isso para nos proteger, para cuidar de nós, pronto, mexeu na ferida, mexeu no ponto fraco, e aí a Lili nos ganhava. Então, a gente tem um instituto aqui na minha cidade, que é Joinville, tem um instituto que eles fazem todos os cursos da Universidade da Família. É, um instituto que não tem placa de igreja. Então, eles nos enviaram para lá, eu e mais, acho que 3 ou 4 obreiras, para a gente fazer o curso e depois começar a ministrar na própria igreja. E aí, mal eu sabia que ali era o Senhor já preparando para me trazer clareza e abrir os meus olhos. E aí eu lembro, e olha só, gente, é tão maravilhoso como Deus ele é intencional em tudo. Isso aconteceu, eu ganhei esse curso de presente de aniversário. E lembra que eu falei no vídeo de introdução que ontem foi o meu aniversário de 45 anos, né? E tá tudo ligado, ó, sempre em março, sempre nesse mês do meu aniversário, Deus sempre faz algo novo. E vocês vão entender nos próximos vídeos. E aí ela me deu de presente de aniversário, ó, é um presente pra ti, vai lá, pagaram pra nós, né? E ali eu conheci uma turma, essa turma de mulher única, haviam 2 líderes, e nós estávamos em 6, 7 mulheres, e as líderes, elas foram, assim, mulheres muito usadas por Deus. Eu não imaginava que ali Deus iria começar a abrir os meus olhos. E eu comecei a ir toda semana no curso. Gente, eu, assim, de verdade, eu saía daquele curso totalmente destruída, porque eu dizia, meu Deus, como? Como isso? Como? Porque elas estavam falando e ministrando aquele curso, pareciam que tudo que eu aprendi não fazia sentido, porque elas falavam totalmente outra língua, sabe? Não tinha nada a ver com tudo que eu tinha aprendido. E aí você imagina, Deus ali estava começando uma desconstrução que estava sendo assim, é, é, eu não sei nem usar a palavra, mas eu estava sendo moída ali. E aí eu lembro até, tem uma amiga minha que fala que uma vez eu olhei para todo mundo na sala e falei assim, tá, mas então tudo que eu aprendi estava errado? Porque realmente eu cheguei nesse ponto, porque eu falei, porque totalmente tudo o que elas falavam, gente, não fazia sentido com o que eu aprendi. Você imagina? E aí ali começou o meu processo de cura com as mulheres da Mulher Única. E eu lembro que naquele curso, assim, eu fui sendo realmente, os meus olhos foram sendo abertos, Deus foi trazendo revelação, Deus foi tirando as escamas dos meus olhos. É literalmente como Paulo no caminho de Damasco, eu caí do cavalo. Era a mesma coisa, é como se o Senhor tivesse me derrubado no chão, assim, ó, para abrir os meus olhos. Porque Paulo também achou que estava fazendo para Deus, né? E eu também achei que tudo aquilo era para Deus. Mas, gente, quando as escamas caíram dos meus olhos e, enfim, continuei, né, fazendo o curso e estando lá na igreja. Só que aí os olhos começam a abrir e uma vez que Deus abriu os teus olhos, nada mais fica do mesmo jeito. E aí eu comecei a olhar as coisas. O Espírito Santo começou a abrir os meus olhos, me dar discernimento, e não foi da boca de ninguém. Eu mesmo, Sinara, estava em todos os momentos em que Deus queria me mostrar o que era e o que eu estava vivendo. Então eu comecei a ver situações lá dentro, ter sonhos de que eu não estava no lugar certo, de que aquele lugar não adorava o Senhor verdadeiramente. E foi muito dolorido começar a ver tudo aquilo, mas também foi libertador. E eu lembro que teve algumas campanhas, aí era a campanha do mel, a campanha da rosa ungida. Gente, aquilo tudo, eu comecei a abrir os meus olhos, eu falei, não faz sentido. Aí eu comecei a parar e me perceber e perceber que às vezes quando a gente subia para ungir a rosa no monte, é, sabe, os obreiros todos cansados, desmotivados, com problemas no casamento. Eu falei, gente, não faz sentido nós servindo ao Senhor desse jeito. Isso não é a vida abundante que Deus nos prometeu, que Deus
né, conquistou na cruz para nós. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. E eu falei, eu não quero viver isso. Eu disse, tem muita mentira nesse meio, eu quero sair desse lugar. E aí eu comecei a enxergar tudo isso. E eu falei, Senhor, o que que é isso? O que que é isso? Como que eu acreditei nisso? Como que eu acreditei naquilo? Até que um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo, né, um pastor de fora daquela igreja, que nunca me viu, que não me conhecia, o pastor Darlan. E ele falou, Sinara, Deus manda te dizer que você precisa colocar um ponto final eh, em algumas situações da tua vida para que a página se vire e um novo tempo comece na tua vida. E naquele momento eu entendi que era eu que precisava me posicionar. Se tudo aquilo que eu tinha visto não estava mais de acordo com o que eu acreditava, era eu que tinha que dar um ponto final naquilo. Mas eu não sabia como fazer, como me posicionar, né? Envolvia muitos sentimentos e eu não sabia lidar com aquilo. Então Deus já estava começando a me ensinar isso, a me posicionar. E aí eu pedi primeiro passo, pedi para sair de obreira, que eu queria ir para o banco, ficar no banco. Por quê? Porque na minha cabeça eu acreditava que enquanto eu era obreira eu não poderia visitar outra igreja, porque eu também não passava pela minha cabeça não estar numa igreja. Então eu tinha que primeiro, para sair dali, eu tinha que encontrar uma outra igreja. Só que eu não sabia que os planos de Deus não eram esses para mim naquele momento. E aí eu pensei, vou sair de obreira, vou sentar, e aí agora eu posso procurar a igreja, porque eu sou só membra. E aí eu lembro que quando eu fui pedir para sair de obreira, ele não gostou muito, mas ok, não quis nem conversar pessoalmente comigo, só falou: tá abençoada, pode sentar. Por quê? Porque ele já estava entendendo que só o fato de eu sair de obreira e sentar, que eu já estava acontecendo alguma coisa, que eu e a minha família já estávamos saindo do controle dele, porque ele era alguém controlador, manipulador. E então a gente já estava, ele sentiu, ele não era bobo, né, que alguma coisa estava acontecendo para mim querer sair de obreira. E aí eu lembro que o primeiro culto que eu ia como alguém, né, como já ter saído de obreira, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, filha, por que que você vai continuar aqui? Só enchendo um lugar nessa igreja, se você não crê mais o que sai do altar. Sinara, acabou o teu tempo aqui. E ali eu saí, voltei para casa e eu falei, amor, e o meu marido ele já tinha visto muita coisa e ele já tinha orado, porque ele falou assim, a Sinara, não adianta, a Sinara tá com a mente muito fechada, tá com muitas vendas nos olhos, não adianta eu falar, ela não vai acreditar. Então, o que ele fez? Ele foi e, e orou para que Deus abrisse os meus olhos. E aí, quando Deus abriu os meus olhos, eu falei para ele, falei, amor, meu, isso, aquilo. Ele falou, amor, eu já tinha visto isso há muito tempo, mas eu pedi para que Deus mostrasse isso para ti. Porque não adianta, todo mundo pode falar. Se você não enxergar, você não se move. E ali eu voltei para casa e eu não fui falar com ninguém. Depois eu entendi por que que Deus não quis que a gente fosse falar. E aí eu voltei para casa. Só que eu voltei para casa, gente, com muitos envelopes de voto que eu tinha feito, mas não tinha ainda pago. E eu voltei para casa com muitas dúvidas em relação a não ter ido lá e pedido a bênção dele para sair da igreja. Porque ele sempre dizia que aquele que saísse da igreja e não pedisse a bênção dele, iria chegar lá fora, iria quebrar a cara, o diabo ia cirandar na vida dessa pessoa e depois ele ia ter que voltar e pedir perdão. Então eu tinha esse medo dentro de mim. E esse medo, ele saiu quando eu estava em casa um dia. Eu estava limpando meu banheiro, ainda tinha esses medos dentro de mim. Tava lá os meus envelopes dos votos ainda, porque meu marido dizia para mim, amor, rasga e joga fora. Isso não tem validade nenhuma. Eu falava, não, eu achava que eu devia aquilo para Deus. Olha a minha mente, olha a minha mentalidade. E aí eu falei, não, na minha cabeça eu devia aquilo. Eu fiz, eu me comprometi, eu devo aquilo para Deus. E aí, ok. Aí um dia eu limpando meu banheiro, eu estava escutando uma pregação. E nessa pregação era a pregação do Telmo Martinello. E eu lá limpando meu banheiro, escutando, e ele falou assim: esses tempos aí veio um casal pedir a minha bênção para poder sair da igreja. E eu não dei. Quando ele falou isso, eu até parei. Eu falei: ai meu Deus, deixa eu escutar.
porque eu gosto, né? Eu confiava muito no que o Telmo fala. E eu falei, deixa eu escutar o que que ele fala sobre isso, né? Porque senão a gente vai ter que voltar lá na igreja e pedir a benção dele para sair. Porque eu acreditava que a gente não ia ser abençoado, que Deus ia nos cobrar isso. E aí ele falou assim, que o casal veio e ele falou que ele não dava benção. Ele falou, irmãos, esse casal veio, né, veio pedir a bênção, que eles tinham recebido uma direção de Deus para ir para um outro ministério. E o Telmo é muito brincalhão, ele falou assim, irmãos, se Deus falou para vocês, vocês já estão abençoados para ir. Ele falou, vão com Deus. E outra coisa, se Deus falou, vai, mas vai com Deus viver o que Deus está te direcionando. Até porque não fui eu que morri por você, foi Ele que morreu por você. Então, obedeça o que Ele te diz. Naquela hora, gente, mais 1 milhão de escamas dos meus olhos saíram. E eu olhei para aquilo e falei, é isso, meu Deus. Eu corri dentro daquela gaveta do meu criado mudo. Eu tirei aqueles, não sei se tinha uns 15 envelopes. Eu rasguei aquilo e saiu um peso de cima de mim. E eu falei, Jesus, obrigado. Obrigado por me libertar dessa mentira. E ali foi continuando, né? E aí o Senhor não me levou para nenhuma igreja. Que ele disse, filha, eu preciso curar a tua paternidade. E aí, dentro de casa, do nada, do Neida, aparece Luiz Hermínio para mim, um vídeo no YouTube. Ó o YouTube aí. E esse vídeo apareceu para mim, era vídeos antigos. Eu nunca tinha ouvido falar do Luiz Hermínio. E, gente, o Luiz Hermínio, a igreja dele, né, o Mevan, fica a 100 quilômetros da minha casa. E eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu lembro que uma vez o meu amigo, o Geise, ele falava para mim que ele ia num culto que tinha um cafezão da manhã e depois tinha uma palavra, que era maravilhoso. Mas eu nunca quis saber, não sabia nem de onde era. Depois que eu conheci o Mevan, que eu entendi a igreja que o Geise falava era o Mevan. E aí eu comecei a assistir esses cultos em casa no YouTube. Gente do céu, eu começava em pé. Eu acabava aquelas pregações, era dele lá nas conferências da Lagoinha, era vídeos super antigos, mas que não importa, né? Deus ministrou meu coração com aqueles vídeos, porque a palavra dele, ela se renova, né? E, gente do céu, eu chorava tanto. Às vezes o meu marido chegava em casa, eu estava assim no chão, acabada. E teve uma vez que aquilo ali eu não sabia eu pensei assim, ó, o que que é verdade? Quem, o que que é verdade? Quem está falando a verdade? Eu lembro que o Luiz Hermínio falou numa pregação assim: Ô irmão, até quando você vai ficar na fila da bênção, mendigando aquilo que já é teu, porque você é filho e você tem uma herança, e filho é herdeiro. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso, filho? Porque eu nunca escutei filho. Lá nós era servo, 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 sabe? Eu tava igual o irmão do filho pródigo, aquele que ficou em casa, aquele que estava dentro da casa do pai, mas não sabia que era filho. Eu era exatamente essa pessoa, esse filho. E eu falei, gente, o que que é isso? O que que é filho? O que que é herdeiro? Como assim ter as coisas de Deus sem fazer nada? Como assim que Deus vai dar de mão beijada? Olha a minha mente. E aí eu lembro que Deus falou comigo assim, filha, eu não vou te desconstruir, eu vou te implodir. E eu vi como uma visão, um prédio caindo e virou tudo fumaça. E o Senhor falou, filha, toda a tua estrutura está contaminada. Toda a tua estrutura está danificada, porque você foi construída sobre um alicerce que não é Cristo, mas sobre a religiosidade. Então eu vou precisar começar tudo de novo na tua vida. E olha, hoje eu entendo por que que parece que demorou tanto. Porque uma construção, para aquilo que você vai construir, edificar sobre aquilo, ela tem que ser muito profunda, ela tem que ser muito trabalhada para depois suportar tudo aquilo que vai vir. E é igual um odre, né? Um odre velho não suporta o vinho novo.
Os dois se perdem. Então, o vinho precisa ter odre novo para vinho novo. E eu entendi que era isso que o Pai estava fazendo na minha vida. E Ele queria me levar a conhecer a minha verdadeira identidade. E que nada do que eu faço a mais ou a menos faria Ele me amar mais ou menos. Porque não era pelo que eu fazia, mas era por quem eu era. E Ele queria me levar para esse lugar e foi um dos lugares mais difíceis de chegar, porque existia muita resistência, muitas fortalezas na minha mente, muita coisa que era mentira, eu acreditei em muitas mentiras. E aí ali começou o meu processo. O meu processo de cura começou em 2019. Eu saí dessa igreja em 2019, em junho, e aí eu comecei a acompanhar o Luiz Hermínio. Aí comecei a ir numa outra igreja que eu conheci, né, umas mulheres dali, né, algumas pastoras, mas só como visitante. E o Senhor falou assim: filha, você vai aprender de mim comigo. E o Mevan, ela é uma casa de paternidade. E eu percebi o cuidado de Deus de não nos ligar a nenhuma igreja aqui, porque na minha cabeça e no do meu marido, aqui para nós era tudo igual. Todo mundo era mentiroso, todo mundo iria nos enganar, sabe? A gente não acreditava em mais nada. Então, o Senhor nos tirou desse lugar da nossa geografia, nos levou a 100 quilômetros, não mudamos de cidade, mas frequentávamos essa igreja, um Evan lá, porque o dia que a gente pisou lá, a gente foi num café com pastores, e o dia que a gente pisou lá, o meu marido chorava como criança. E ele falou: amor, não me importa se é 100 quilômetros, aqui eu sinto que é o nosso lugar. E aí o Senhor nos deu um sonho confirmando, e em dezembro do mesmo ano nós membramos nessa igreja e começamos ali o processo de cura. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, eu volto no próximo contando o que foi toda a minha história, né? Agora eu vou começar a contar os testemunhos de 2019 em diante, o que que aconteceu nesse processo. Um beijo e eu te espero no próximo capítulo da Verdades que Curam.